Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste momento eu vou ler uma passagem que eu já li, não sei, dezenas de vezes, mas a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor se renova a cada amanhecer. E vou ler no livro de Lucas, na verdade não só tem no livro de Lucas, está também no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, e Marcos 10, 46 a 52. E eu vou ler no livro de Lucas, no capítulo 18, o versículo 35, que traz como epígrafe o cego de Jericó. E diz a Bíblia: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-os para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Ver, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Irmãos, como é importante falar deste amor. Como é importante falar de um Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou dos mortos. Como é importante falar para as pessoas que Jesus é a única saída. Como é importante dizer para as pessoas que Jesus continua de braços abertos, dizendo: Filho, filha, eu te amo. Como é importante dizer para as pessoas que todos aqueles que clamarem com fé, Jesus responderá a sua oração. Falar de Jesus como a única saída, como o único pronto socorro. Falar de Jesus como esta opção de vida. Porque ele vai voltar. Mas como é bom, irmão. Eu não sei, irmão. A Bíblia não diz. Mas alguém falou de um homem chamado Jesus para aquele cego. Alguém falou. Falou dos prodígios, milagres e maravilhas que Jesus fazia. Alguém falou para ele. Porque pela ação dele e a reação dele, prova que ele já sabia quem era. O que ele não esperava certamente é que algum dia, mesmo mendigando, mesmo estando fora da estrada, à margem do caminho, nem no caminho ele estava, Jesus passava por ali. Podemos compreender, irmãos, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como 100% Deus, Jesus sabia. Jesus certamente pensou: vou passar, porque ali tem alguém que acredita em mim. E o que prova que aquele homem sabia quem era Jesus, porque ele viu algo anormal para aquelas estradas. Ele viu algo diferente. Não era normal passar uma multidão por ali? E ele perguntou: por que essa multidão? O que é isso que está acontecendo? Por que esta normalidade? E alguém disse: é Jesus, o Nazareno, que vai passando. Irmão, quando alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que vai passando, nutriu uma chama inexplicável. Uma chama que ardia, que queimava, que despertou naquele cego a sua grande oportunidade, talvez a última. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a Bíblia diz que Jesus Cristo parou. Mas antes de Jesus parar, houve aqueles, irmãos. Normalmente quando você está clamando a Deus, quando você está buscando por uma causa que só Deus pode resolver, você vai deparar com alguém tentando fazer com que você desista dos seus objetivos, do seu foco, da sua direção. E ali alguém chegou para ele e disse: para de clamar, você está incomodando o mestre. Mas a Bíblia diz que quando aquelas pessoas o repreendiam para que ele se calasse, parasse com aquele barulho de clamar, de pedir a Jesus, filho de Davi, enquanto as pessoas, a Bíblia diz assim, ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que certamente aquele cego existia tanto? É muito fácil você querer repreender as pessoas quando você não se encontra na posição que ela se encontra. Só aquele cego sabia o que era ser cego. Só aquele cego sabia o que era viver no mundo da escuridão. E de repente surge uma oportunidade diante dele e ele queria agarrar-se com as duas mãos, não deixar aquela oportunidade passar. Não seria a repreensão de alguém qualquer, de uma pessoa qualquer, que impedisse aquele cego de conquistar o seu maior objetivo, que é o que ele fala para Jesus. Mas enquanto as pessoas pensaram que Jesus ia se incomodar, a Bíblia diz que o clamor do cego parou Jesus. Jesus parou. Quando alguém clama com fé, meu irmão, Josué parou o sistema solar. Josué clamou e Deus parou o sistema solar. O cego de Jericó clamou e Jesus parou o próprio Jesus. O cego de Jericó conseguiu parar Jesus. E Jesus não só mandou parar, mas mandou chamar o cego. Traga ele aqui. Uma coisa extraordinária que vemos naquela passagem é que a Bíblia diz que o cego deixou algo precioso para um cego quando Jesus mandou chamar. A Bíblia diz que ele largou de si a sua capa. Vamos parar na capa só um pouquinho? Aquela capa ele não poderia comprar. Aquela capa era doada pelo Estado para aquelas pessoas que viviam naquelas certas situações de risco, mendigando, pois o desequilíbrio no Oriente Médio é muito grande. A temperatura do dia chega a 35, 40, até mais, 40, 45 graus, e à noite isso reverte, às vezes, até para baixo de zero. Então é um desequilíbrio total. Então aquela capa durante o dia protegia o cego e os mendigos do sol causticante e à noite do frio congelante. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse, chama, que alguém chegou para ele e disse, o mestre te chama, vem cá, a Bíblia diz que ele não quis aquela capa mais. Ele soltou para alguém. Deixa, se alguém pode precisar melhor do que eu, agora não preciso mais dessa capa. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus sabia o que ele queria. Irmão, mesmo Jesus sabendo porque ele é Deus, o que você quer. Jesus precisa que você confesse, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Enquanto você não confessar diante de Deus aquilo que você quer, Deus não vai te conceder. Jesus sabia que o cego queria. Mas Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Abriu diante do cego ali um leque de tantas oportunidades. Tudo que aquele cego pedisse a Jesus, Jesus daria naquele momento. O que queres que eu te faça? Aquele cego não pediu riquezas, não pediu vinganças. Aquele cego disse assim, Senhor, eu quero ver. Oh, aleluia. Glória a Deus. E Jesus diz, ver, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem começou a ver e começou a glorificar a Deus. Oh, glória a Deus. E a pergunta para você, oh, aleluia, glória a Deus, neste momento. Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? A pergunta lançada àquele cego, ela é extensiva a você agora. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o seu coração, sonda a tua alma.
Jesus conhece cada pulsação do seu coração, quantas moléculas tem no seu corpo. Jesus conhece tudo. Mas Ele está precisando que você diga para Ele. Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? A mesma pergunta daquele cego, que Jesus fez para aquele cego, o que quero? Aquele cego tinha diante dele um leque de possibilidade, mas aquele cego não pediu nada trivial. Aquele cego não pediu nada para a sua própria vaidade. Aquele cego não pediu nada de para se vangloriar. Ele disse, Senhor, eu quero ver. E eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que aquele cego viu foi Jesus diante dele. E a Bíblia diz que ele começa a glorificar a Deus. O que você realmente quer ver? O que você realmente precisa ver? Conta para Jesus. O Jesus que operou na vida daquele cego, que deu a visão àquele cego, é o mesmo. Está diante de você dizendo, filho, filha, eu estou aqui de braços abertos. Lembra dos discípulos? Irmão, quantas vezes Jesus queria nos abençoar mais e mais, mas nós ficamos acomodados. Nós ficamos sem saber o que queremos. No livro de João tem uma passagem que Jesus diz, estou há tanto tempo convosco e nada me pediste. Observe, irmão, como Jesus espera um relacionamento seguro, arraigado entre nós. O discípulo caminhava com Jesus tanto tempo. Mas no livro de João, no capítulo 16, o versículo 24, Jesus vira para os discípulos. Olha que profundidade essa pergunta de Jesus para os discípulos. Capítulo de João, capítulo 16, o versículo 24, Jesus disse aos discípulos, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebi, para que a vossa alegria se cumpra. Então, meu irmão, que Jesus Cristo nos oriente, nos direcione, nos norteie, para que saibamos pedir a Jesus exatamente aquilo que precisamos para a nossa vida espiritual. A maior riqueza de alguém não é ter dinheiro, é ter Jesus no coração. Bom dia e a paz do Senhor.